Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 até o 5, que diz assim: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade de Deus, na paciência de Cristo. Amém? Meus queridos, quando nós falamos sobre a fidelidade de Deus em proteger o seu povo, nós aqui olhamos para a igreja e o ataque que está muitas das vezes atingindo a igreja nesses últimos dias. Olhando para a igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo ali, ele notou, ele observou a igreja sob ataque. E aqui nós vemos que a vida cristã, ela é um campo de batalha e não, como muitos pensam, um parque de diversão. É luta renhida, é combate sem trégua. E nesse campo, meus queridos, não há ninguém neutro. Somos guerreiros ou somos vítimas. Ali nós usamos a armadura de Deus, ou então estaremos vulneráveis numa arena de morte. Então aqui o apóstolo Paulo, nessa segunda carta à igreja de Tessalônica, depois de tratar da apostasia final, depois que o apóstolo Paulo tratou do aparecimento do homem da iniquidade, como foi falado em alguns estudos mais atrás, né? Retratando aqui com cores vivas a perseguição brutal que assolará a igreja no fim dos tempos, ou no tempo do fim. Ainda Paulo, ele precisa alertar a igreja sobre o fato de que ela está sob ataque externo e também está sob ataque interno. Então, quando Paulo ele fala no versículo 2 e no versículo 3, aqui nós vemos Paulo apresentando a igreja sob ataque externo. Mas, pastor, o ataque externo à igreja, como é que nós podemos observar? Eu falo para você. Paulo, aqui no versículo 2, ele apresenta duas fontes específicas do ataque que vem de fora, ou o ataque externo. Quem são, pastor? A Bíblia fala no versículo 2 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, aqui diz: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Irmãos, primeiro nós vemos o ataque externo. A igreja vem dos homens maus. Quem são os homens maus, pastor? Se nós prestarmos bem atenção, o diabo ele tem não apenas o homem da iniquidade, como nós falamos,
né? No estudo passado, se você for olhar aí no YouTube, você vai ver um vídeo antes aí, nós falando sobre o anticristo. Então, o diabo, ele não tem apenas o homem da iniquidade ali como seu agente, mas a Bíblia diz que ele também tem homens maus e perversos, como ali os seus asseclas, né? Então, esses homens maus são opositores hostis e declarados do Evangelho. São inimigos declarados do Evangelho e do próprio Cristo. Então eles perseguem os pregadores e tentam desacreditar a pregação. Então esses aí são os ataques externos, né? A igreja do Senhor. Também temos no versículo 3, Paulo dizendo: mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Então o segundo, aqui, a segunda classificação do ataque que vem de fora, Paulo fala aqui no capítulo 3, versículo 3, ele diz que o próprio maligno, o maligno, pastor, é o patrono maior dos oponentes de Deus. Presta atenção, meu querido ouvinte. Ele se chama Satanás, porque se opõe a Deus, tá? Satanás significa adversário. Então, ele se opõe a Deus, ele se opõe à sua igreja, ele se opõe à sua obra. Ele se chama diabo porque é o acusador, tá? Ele se chama maligno porque todas as suas obras são más. Ele se chama antiga serpente porque é venenoso e enganador. Ele se chama dragão porque é devorador. Ele se chama ladrão e assassino e mentiroso. Ele usa suas armas, seus estratagemas e seus agentes para atacar a igreja. Então nós temos aqui os ataques externos. Temos o maligno, né? E temos também o homem ou os homens maus. Agora, quando olhamos os ataques da igreja interna, a igreja sob ataque interno, nós olhamos aqui a partir do versículo 6 em diante, o versículo 6 e o versículo 11, mais precisamente, aqui a igreja, ela não enfrenta apenas ataques de fora para dentro, mas também lutas e conflitos internos. Pastor, na igreja de Tessalônica havia irmãos vivendo de modo desordenado. Sim, havia esse comportamento na igreja de Tessalônica e não é hoje diferente. Há também no meio da igreja, nos dias em que estou me vivendo, há comportamentos que não estão agradando os olhos do Senhor. Mas nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele ensinando aqui, através dessa segunda carta, como dever proceder. Então, quando Paulo ele escreve a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, ele advertiu os crentes ociosos e bisbilhoteiros que eles deveriam trabalhar. Se você olhar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, ali diz bem assim, ó, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, você pode acompanhar com a sua Bíblia aí. Ele diz: e procureis viver quieto, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou-lo temos mandado. Então,
Paulo, ele aconselhou os líderes da igreja a admoestar esses insubmissos. Ele fala em submissos lá no capítulo 5, no versículo 14. Ali diz, da primeira carta ao apóstolo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, ele diz, aqui ele está aconselhando os líderes da igreja a admoestar esses insubmissos. Então ele diz, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Então esses rebeldes, porém, não se arrependeram, uma vez que Paulo precisou dedicar o restante da segunda carta, né, segunda Tessalonicenses, ao mesmo problema. O que gerou aqui, pastor? O que gerou esse problema moral dentro da igreja? Uma visão distorcida da teologia. Doutrina errada desembocada em vida errada. Alguns crentes ali haviam interpretado incorretamente os ensinamentos que o apóstolo Paulo ali tinha dado acerca da segunda vinda de Cristo. Tá? Então, por acreditarem que a volta de Cristo seria avassaladoramente eminente, eles deixaram ali de trabalhar e passaram a viver à custa da generosidade da igreja. Então, ali nós vemos que esses crentes imaturos e enganados, eles permaneciam ociosos. Ociosos é sem fazer nada, enquanto outros trabalhavam e ainda esperavam que a igreja os sustentassem. Então, além de não trabalhar, eles espalhavam fofocas sobre os outros membros da igreja. Enquanto ali as mãos permaneciam ociosas, nós vemos que as suas línguas ocupavam-se de fofoca, né? E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nos destaca algumas verdades neste capítulo, quando ele vê aqui, a partir do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículo 1 e o versículo 2, Paulo aqui ele apresenta a humildade dele em pedir oração para os irmãos da igreja a respeito deste problema que estava acontecendo. Então Paulo, ele é um homem de oração. Se nós olharmos que ele suplica ali a Deus sem cessar pela igreja, e também ele roga à igreja continuamente que ore a seu favor. Se nós olharmos para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25, ali Paulo fala: irmãos, orai por nós, né? Se nós olharmos em Romanos capítulo 15, versículo 30 até o 32, Paulo está rogando aos irmãos: orem, nos ajudem em oração. Se nós olharmos para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, olha o que Paulo fala ali aos irmãos de Coríntios. Ele também diz: ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito. Filipenses capítulo 1, versículo 19, Paulo roga as orações. Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo roga as orações. Filemão, versículo 22, Paulo roga as orações. Então Paulo, aqui você pode observar que Paulo, mesmo sendo ali o maior teólogo do cristianismo,
o maior evangelista, Paulo, mesmo sendo o maior plantador de igreja, ele jamais perdeu o senso de sua total dependência de Deus. Meus queridos irmãos, nós não podemos perder a essência, nós não podemos perder a dependência de Deus. Nós com Deus conseguimos vencer as barreiras, conseguimos vencer as lutas, as provas, mas sem Deus nós somos nada, nós não valemos nada, nós não temos nenhuma utilidade, porque Deus é tudo em nossas vidas. Se você não tem Deus em sua vida, eu quero dizer para você, você não presta, você não tem valor para este mundo, você não tem nenhuma insignificância, as pessoas não te valorizarão, mas se você tem Deus na tua vida, pode toda a humanidade te desprezar, pode o pai e a mãe te desprezar, pode todos aqueles virar as costas para você, mas eu quero dizer para você, Deus, ele não vai virar as costas para você, porque aquele que escolhe Deus, Deus tem um compromisso com ele, de proteger, de guardar, de direcionar, de avisar, de estar ali sustentando com a sua destra. Então aqui nós vemos que Paulo, ele tinha luz na mente, mas ele também tinha fogo no coração. Paulo, ele tinha teologia, mas ele também tinha piedade. Paulo, ele tinha consagrado, ele tinha se consagrado à oração, mas ele também tinha se consagrado ali e se dedicado à palavra do Senhor. Paulo, ele acreditava que Deus responde às orações e que o Eterno intervém na história por intermédio das súplicas do seu povo. Então, por isso, Paulo, ele pedia, ele rogava, irmãos, igreja, nos ajude em oração. Irmãos, hoje nós temos gigantes no púlpito, mas pigmeus na oração. Hoje nós encontramos homens que têm conhecimento no púlpito, mas na unção, não. Temos homens que têm homens que têm a mente cheia de luz, sim, mas o coração está vazio de calor do Espírito Santo. Hoje, meus queridos, nós encontramos homens que têm fome, muitas das vezes, de conhecimento, mas não tem mais fome de Deus. E essa separação entre palavra e oração é atualmente um dos mais graves problemas da igreja contemporânea. Problemas internos, problemas que estão hoje dentro e não fora. Quais assuntos levam ali o veterano apóstolo Paulo a pedir a oração da igreja? Queridos, prosperidade, cura, sucesso, não é esse ali o assunto que Paulo pede para a igreja o ajudar em oração. O coração do apóstolo, ele arde pela proclamação do evangelho. O coração do apóstolo Paulo, ele arde ali por almas, e é nessa direção que estão ali sua mente, é nessa direção que está ali o seu coração e os seus projetos. Paulo, ele pede oração à igreja por dois motivos. O primeiro motivo nós vemos aqui no capítulo 3, versículo 1, ali onde é que diz: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também o que é entre vós. Então aqui,
Paulo, ele pede oração pelo sucesso da evangelização. Tá? O apóstolo Paulo, aqui ele pede oração à igreja pelo êxito da pregação em Coríntio, onde ele estava ali quando escreveu esta carta, assim como também a palavra estava se espalhando em Tessalonicenses. Quando nós olhamos na primeira carta, lá no capítulo 1, versículo 8 e 9, então houve momentos, meus queridos, de tanta angústia para Paulo, lá quando ele estava em Coríntio, que o próprio Deus lhe apareceu numa visão. O próprio Deus lhe apareceu numa visão dizendo: Paulo, não temas. Esse texto está lá em Atos capítulo 18, versículo 9 e o versículo 10. Deus aparecendo numa visão a Paulo, quando as coisas não estavam indo muito bem, quando a luta estava forte, quando a perseguição estava ferrenha, mas Deus aparece para Paulo numa visão dizendo: Paulo, não temas, pelo contrário, Paulo, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, muitas das vezes a gente pensa: estamos sozinhos, não tem mais ninguém, acabou-se os amigos, acabou-se os companheiros. Muitas das vezes você que está me ouvindo aí do outro lado, quem sabe você é um obreiro, quem sabe você é um líder, quem sabe você aí é o pai de família, você aí é o patrão, você está passando por uma prova, por uma luta, a ponto de você querer desanimar, parar, porque você pensa que todos te abandonaram. Pelo fazer o certo, muitas vezes você vai ser abandonado. Por falar a verdade, muitas das vezes você vai ser abandonado. Você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, mas eu quero dizer uma coisa: Paulo estava em Coríntio, e quando Paulo estava lá, passando por provas naquela cidade, Paulo pede oração ali à igreja: nos ajude em oração, para que nós possamos enfrentar e passar, para que nós possamos vencer essa prova. E a igreja ali se uniu em oração ali a favor da evangelização naquela região. E Deus aparece para Paulo, e Deus se apresenta a Paulo. Você tem noção disso? Você que está me ouvindo tem noção disso? Deus se apresenta a Paulo e diz: Paulo, não temas. Aleluia! Não temas, Paulo. Pelo contrário, prega e não te cales. Prega porque eu estou contigo, Paulo. Ninguém ousará fazer-te mal. Mas, pastor, eles estão me batendo. Pastor, eu estou indo sendo preso. Pastor, eles estão ali me maltratando. Muitas das vezes me expulsando da cidade. Muitas das vezes me batendo, me deixando como morto. Paulo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Meus queridos irmãos, Paulo pede oração por duas coisas em relação à evangelização. A primeira, para que a palavra pudesse correr velozmente. Se nós prestarmos bem atenção hoje, estamos aqui dando esse estudo pelo Facebook, estamos aqui dando esse estudo pelo YouTube, estamos dando esse estudo aqui pelo X, estamos dando esse estudo pelo TikTok. Pastor, mas nós precisamos pedir: Deus, abra as portas para que a palavra corra velozmente, para que a palavra alcance o maior número de vidas,
para que haja salvação. Então aqui, a palavra grega trash, né, que é usada por Paulo para propagar, aqui no versículo 1, aqui nós vemos, ela significa correr como um atleta num estádio. E quando olhamos essa passagem, correr como um atleta no estádio, nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24, Paulo fala bem assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal forma que o alcanceis. Então, quando Paulo está dizendo aqui, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, isso quer dizer o quê? Tenha ali a liberdade de ser propagada. A palavra ela era empregada na Septuaginta acerca da corrida, né, de um guerreiro na batalha. Então Paulo ele usa a palavra aqui para expressar a sua preocupação dominante pelo livre curso do evangelho. Hoje nós não podemos falar mais muita coisa. Hoje tem algumas coisas que já está proibido falar, mas nós devemos pedir: Deus, abra-nos as portas para que a verdade venha ter livre acesso, para que os impedimentos, para que os levantes, para que a perseguição, tanto fora quanto de dentro, estejam ali sendo desmontada. Pastor, mas o que está na mente de Paulo é o rápido progresso do evangelho, o rápido crescimento da pregação do evangelho. Nessa linha de pensamento, nós temos aqui a ideia da propagação rápida e vitoriosa do evangelho. Aqui nós vemos que Paulo ele pede oração para que a palavra de Deus ela tenha asas e alcance mais rapidamente horizontes mais largos. Pastor, hoje nós estamos aqui através da internet, que é usada para tanta porcaria, mas ela está sendo usada para levar ao seu coração a palavra de Deus. Ela está sendo usada neste momento para direcionar aos corações aflitos uma palavra de vitória, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo e restauração. Sim, pastor, os servos de Deus, eles podem até estarem presos. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus jamais ficará algemada. Ninguém consegue conter a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, nós temos a palavra de Deus ali, Paulo falando para Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, ali ele diz: pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Uma vez semeada, ela jamais volta para Deus vazia. A palavra de Deus jamais volta vazia. Isaías capítulo 55, se você olhar no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, olha o que a Bíblia diz, através do profeta Isaías. Ali diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Irmãos que me ouvem neste momento, a palavra de Deus,
ela não pode estar presa, jamais vai estar presa. A Bíblia diz que a palavra de Deus passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, Paulo, ele destaca aqui também a preocupação aqui para que a palavra pudesse ser glorificada. Sim, no versículo 1 ainda diz, a palavra é glorificada quando ela é pregada com fidelidade e poder. Quando ela é acolhida com fé e humildade, e quando ela frutifica abundantemente para a glória de Deus. Muitas pessoas usam a palavra de Deus para a sua glória, para a sua exaltação, para o seu ego e a sua fama. E muitos até tentando ali justificar alguns comportamentos errados, tentam também modificar, alterar, né? Não pregar com fidelidade a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela não é glorificada através dessas pessoas. Mas Paulo pede oração aqui para que a palavra pudesse ser glorificada. Então, para que a palavra pudesse ser glorificada, o portador da palavra deveria pregar com fé, deveria pregar com fidelidade, deveria pregar com humildade, deveria pregar dando frutos abundantemente. Sim, ela é glorificada na vida do mensageiro e ela também será glorificada na vida do ouvinte. Meus queridos, o curso triunfante do Evangelho traz glória a Deus, e em seu sucesso, sua glória é vista, porque é Deus quem espalha o Evangelho e lhe dá sucesso e glória. Então a palavra de Deus é glorificada tanto na vida dos que a compartilham, quanto dos que a recebem. Foi o que Paulo experimentou lá em Antioquia da Psídia, lá quando ele diz em Atos capítulo 13, versículo 48 e 49, ali Paulo ele fala aos gentios ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então olha só que interessante, eles glorificavam a palavra. Irmão, se não há palavra, como vai haver glorificação? Quando a palavra de Deus realiza a obra, Deus recebe a obra. Então Paulo aqui também ele pede oração por proteção espiritual. Proteção espiritual, pastor. Sim, no versículo 2 ele diz: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então olha só, Paulo, ele tem discernimento espiritual para saber que o maligno tem os seus agentes de plantão, reprobos quanto à fé, homens perversos e maus, que articulam planos para obstruir a obra e atormentar os obreiros que estão ali tentando levar a palavra do Senhor. Então Paulo, ele é enfático aqui em afirmar que a fé não é de todos. A fé é dos eleitos. Se nós olharmos em Tito, capítulo 1, versículo 1, ali Paulo, ele fala ao pastor Tito, ali, sobre a fé e sobre os eleitos. Olha o que diz aqui.
Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Ah? E o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Então aqui nós temos a fé dos eleitos, ela não é uma fé doente, não é uma fé fraca. A fé dos eleitos é uma fé de Deus. O trabalho cristão é combate, é combater sem ali intermitência. Eu sempre digo, até eu coloquei nas redes sociais essa frase hoje: se não há inimigo, não há luta. Se não há luta, não há vitória. E se não haver vitória, não haverá coroa. Então Paulo não combate esses homens maus com armas carnais. Paulo, ele tem discernimento. Paulo aqui, ele fala para a igreja de Tessalônica. Ele compreende que essa era uma batalha espiritual. E por isso, pede orações à igreja por livramento. Tá? Olha o pedido que ele faz no versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Tá? Então aqueles indivíduos, eles tinham desígnios malignos, intuitos maliciosos, espíritos assassinos, e Paulo estava sob constante ameaça. Quantas das vezes se aproxima de nós pessoas de aparência praticamente que parece um santo, mas quando você vai ver as suas práticas são maliciosas, os seus intuitos são maliciosos, os seus espíritos são assassinos. Então a igreja, a obra de Deus, ela está em contínuo ameaça, tanto de fora quanto de dentro. Paulo aqui, ele descreve esses homens de duas maneiras. Ele fala no versículo 2 que esses homens são perversos. E a palavra grega, atopos, é utilizada somente aqui, em todo o grego bíblico. Essa palavra, se você prestar bem atenção, ela significa fora de lugar. Uma pessoa fora de lugar, pervertido. Então a palavra foi usada nos papiros para descrever aqueles que tinham despedaçado as hastes de trigo de um fazendeiro e as lançado aos porcos, né? Pessoas que fizeram vandalismo. Então esses homens perversos farão tudo para distorcer a mensagem. Esses homens perversos, ou esses homens fora de lugar, ou esses homens pervertidos, eles farão de tudo para perverter os valores e atacar os obreiros de Deus, custe o que custar. Eles são pessoas perversas. Mas Paulo também fala que eles são maus. E essa palavra mal aqui no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículo 2, essa palavra mal aqui, ela vem do grego poneros, né, que significa iníquos, que quer dizer mal intencionados. É a mesma palavra usada para descrever o maligno, lá do capítulo 3, versículo 3, tá? Então os homens, esses homens, eles são imitadores do demônio, eles são agentes do próprio Satanás, eles são ali servos do inimigo, eles têm o mesmo caráter maligno e as mesmas intenções perversas, tá?
que Satanás tem. Quando a Bíblia fala lá em João, capítulo 10, versículo 10, ele diz que o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Então as pessoas que são más, as pessoas que são perversas, eles agem no mesmo caráter do inimigo. O inimigo de Deus, o inimigo da igreja de Deus, o inimigo dos servos de Deus. Quando olhamos agora a fidelidade de Deus em proteger o seu povo, capítulo 3, versículo 3 até o 5, ali nós vemos que a igreja que está sob ataque, mas Deus a cobre debaixo de suas asas. A igreja, queridos que nos ouvem nesse momento, compartilhe esse estudo. Envie para pessoas, envie aí nas suas redes sociais. Deixa Deus te usar. A igreja, ela é perseguida, mas Deus é a sua cidade refúgio. A igreja é o alvo do ódio consumado do maligno, mas Deus é fiel para guardá-la de todo perigo. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos traz algumas verdades a partir do versículo 3. Primeira verdade é que a fidelidade de Deus é o escudo protetor contra o maligno. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Queridos, quem é o maligno? Quem é o maligno? O maligno é o anjo caído. Ele é pervertido em seu caráter. O maligno é astucioso em suas ciladas. O maligno, ele é avassalador em suas ações. Mas a igreja, presta bem atenção, você. A igreja está guardada e é protegida pela fidelidade de Deus. Isso quer dizer o quê? Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Quando a Bíblia diz, os anjos acampam-se ao redor dos que o temem, a Bíblia também diz que o temor ao Senhor é princípio da sabedoria. Então aqueles que foram eleitos por Deus e selados pelo Espírito Santo não podem ser tocados por Satanás. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não podem ser marcados pela besta. Eles têm a marca de Cristo. Eles têm a marca do sangue do Cordeiro. O inimigo não consegue marcar, não consegue ali prejudicar, não consegue ali matar aquela alma. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E com Ele estamos aceitados nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Então estamos escondidos com Cristo em Deus e seguros nas mãos de Jesus, de onde ninguém pode nos arrebatar. Eles podem até maltratar nossa carne, eles podem até maltratar aqui nessa terra, mas a nossa alma, o nosso espírito, a nossa comunhão está firmada em Cristo. Quem vai nos arrebatar da presença do Senhor? O salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O mesmo salmista diz lá no Salmo 23, prepara
preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Irmão, quando que você pode ter paz, sabendo que está rodeado de uma tão grande testemunha, multidão de pessoas que querem o teu mal? Somente em Deus. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel aos seus atributos. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel às suas promessas. E bem como Deus é fiel também aos seus juízos. Pastor, a sua fidelidade é o nosso escudo protetor. Escudo esse contra o maligno. Quando a Bíblia diz que o Senhor os fortalecerá e os guardará, no capítulo 3, versículo 3. Essa palavra guardar, esse guardar, impedirá os crentes tessalonicenses de caírem nas malhas do maligno, como ali o fanatismo, como ali a ociosidade, a intromissão, como também ali a negligência dos deveres, e também guardará do derrotismo, como fala a partir do versículo 5 até o versículo 8. Se esse guardar, pastor, que nós possamos orar, que nós possamos pedir a Deus, guarda-nos, Senhor, guarda-nos, Pai querido, da negligência, dos deveres, guarda-nos, Senhor, da intromissão, guarda-nos, Senhor, do fanatismo, da ociosidade, guarda-nos, Senhor, do comportamento de derrotismo, guarda-nos, Senhor, para que possamos estar firmes e protegidos nas tuas mãos. Também Paulo fala aqui sobre a obediência da igreja. Ela traz-lhe segurança no meio das lutas. Versículo 4 fala bem o seguinte: e confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Então aqui o apóstolo se volta do Senhor para a igreja e diz que tem confiança nos irmãos da igreja, nos crentes ali de Tessalônica, porque eles estão praticando a palavra de Deus e estão com disposição de continuar a caminhada na estrada da obediência. E Paulo, ele diz, ali no capítulo 3, versículo 4, nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está crendo, mesmo não estando presente, mas Paulo crê que tudo que está sendo ensinado, a igreja está praticando. E ainda diz, e continuará a fazê-lo. Então a palavra grega para paragelos ou paragelos, né? Aqui refere-se a uma ordem militar transmitida por um oficial superior. Então os crentes, eles estavam se submetendo às ordens de Deus dadas à igreja por intermédio de Paulo. Então, o perigo que a igreja enfrenta não é a presença nem a ameaça do inimigo, mas sim a ausência de Deus e a desobediência à sua palavra. Sempre que uma igreja, meus queridos, trilha pelas veredas da obediência, estou falando a obediência à palavra do Senhor,
Não há alguns gurus por aí que estão querendo ser o Senhor da igreja, o Deus da igreja, né? Mas quando a igreja caminha em obediência à palavra do Senhor, ela caminha em triunfo, ainda que pobre ou perseguida. Se nós olharmos para a Bíblia, a igreja de Esmirna era pobre, ela era perseguida, mas Jesus disse que ela era rica. Os homens podiam até matar os seus fiéis, mas jamais poderia derrotá-los. Por quê? Porque a palavra do coração, a marca de Cristo, ninguém tira. Os filhos de Deus, meus queridos, que selam seu testemunho com o sangue, eles são mais que vencedores. Paulo também diz que é Deus mesmo quem conduz a igreja vitoriosamente no meio das provas. Sim, versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Paulo está dizendo que é Deus mesmo quem conduz a igreja vitoriosamente no meio das provas. E muitas pessoas não querem passar por provas. Mas se não tem prova, não tem vitória. O apóstolo Paulo aqui, de toda a obra da salvação, toda obra da salvação é planejada. Toda obra da salvação é aplicada e consumada por Deus. É Ele mesmo quem nos chama, é Deus mesmo quem nos conduz, não para fora e além dele, mas para seu próprio amor. É Ele mesmo quem nos conduz a enfrentarmos vitoriosamente as lutas por causa de Cristo. A palavra grega hupomone, que traduzida do grego quer dizer constância, fala daquela paciência ou graça para suportar o peso. Então aqui equivale a firmeza, não importando qual seja o custo, né? Em quase todos os casos em que Paulo emprega a palavra hupomone, ele também usa alguma palavra que indica a hostilidade dirigida contra Cristo e seus seguidores. Ou, por exemplo, as provações e dificuldades que os mesmos têm de suportar. Se nós olharmos para Romanos capítulo 5, versículo 3 até o 5, ali Paulo fala sobre a perseverança em meio à tribulação. Se nós olharmos para Romanos capítulo 15, versículo 4 e 5, ali nós vamos ver que Paulo fala sobre a perseverança em meio a vitupério. Se nós olharmos para 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6, ali Paulo fala sobre a perseverança em meio ao sofrimento. Se nós olharmos para 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, Paulo fala sobre a perseverança em meio à aflição. Se nós olharmos para 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ali Paulo fala sobre a perseverança em meio à perseguição e angústia. Então nós temos aqui Paulo aqui falando, igreja, nos ajude em oração, para que possamos permanecer, perseverar, para que nós possamos estar firmes, para que nós não venhamos a desfalecer. Nos ajude em oração, porque temos o inimigo espiritual
espiritual, mas temos o inimigo carnal também, e ambos trabalham para impedir a obra do Senhor, para que a caminhe. Então aqui nós temos, meus queridos, esta palavra direto do trono de Deus ao meu e ao teu coração. Roga ao Senhor, peça ao Senhor: pastor, eu não consigo, então peça ajuda para alguém te ajudar em oração. Mas não seja vencido pelo mal, mas vence o mal através da palavra. Vença os teus vícios através da oração. Vença ali o teu problema de saúde através da oração. Vença a tua dificuldade através da oração. Vença esse problema que você está enfrentando aí na tua casa, na tua família, no teu casamento, dos teus filhos. Vença aí através da oração. Paulo está nos ensinando isso. Paulo está rogando à igreja: irmãos, orem para que a palavra tenha acesso, para que a palavra alcance as vidas, para que a salvação alcance a cada coração. Mas você precisa orar, você precisa buscar ao Senhor. Ei, eu quero orar por você neste momento. Eu quero pedir aqui para que Deus venha aqui abençoar a tua vida. Você que aí não entregou a sua vida para o Senhor, eu quero pedir para você: receba a marca de Cristo. A marca de Cristo te leva para o céu. A marca do inimigo vai te levar para a perdição, mas a marca de Cristo, essa marca ninguém pode tirar. Essa marca te levará para o céu, a presença do Senhor. Recebe essa marca, receba Cristo no teu coração neste momento. Aceite a Jesus como único e suficiente Salvador. Eu quero orar por você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, já foi uma bênção nas mãos do Senhor, hoje está fora de casa, está afastado, os teus dons estão parados, o teu talento está enterrado. Eu quero dizer para você: o Senhor precisa de você. O Senhor te ama. Você é muito importante, você é muito precioso. Não seja vencido pelo mal, não seja vencido pelo desânimo, não seja vencido pelas coisas erradas, não seja vencido pelo pecado, mas vença através da palavra do Senhor, vença através da presença do Senhor na tua vida. Que Deus possa te renovar neste momento, que Deus possa te reanimar neste momento, que Deus possa te reerguer neste momento da situação que você se encontra, dessa caverna que você se enfiou. Que Deus possa dizer para você, como falou para Elias: levanta, Elias, porque muito é longa a tua caminhada. Que Deus possa estar aí te abençoando através desta oração. Você aí que precisa, que há algo, uma causa impossível, você que está desempregado, você que está doente, você que precisa ter, nós estaremos orando por você neste momento. Levanta a mão para o céu aí e nós estaremos orando pela tua vida. A igreja que está nos assistindo, estará nos assistindo, nos ajude em oração aí neste momento, nos ajude intercedendo aí neste momento. Vidas serão libertas neste momento, vidas serão salvas neste momento, vidas serão libertas das drogas, libertas dos vícios neste momento. Satanás será derrotado mais uma vez e o inferno será esvaziado mais uma vez, para que as vidas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Pai querido, na tua presença, Senhor, nos colocamos, Deus, aqui, Senhor,
depois dessa palavra abençoada direto do teu trono, Deus, aqui estamos intercedendo por essas vidas, Senhor, que estão nos ouvindo, pessoas que estão aí do outro lado da tela, pessoas que estão aí, Senhor, com pensamentos, quem sabe até à beira de um suicídio, querendo tirar a sua própria vida, porque o inimigo diz, Pai, o inimigo tenta, dizendo, vai terminar os problemas, você não tem mais valor, você não vale nada, todo mundo te odeia. Eu quero, Senhor, que tu alcance com a tua presença neste momento essa vida, Pai, que está aí na beira de uma ponte, aí na beira da calçada, quem sabe debaixo de uma ponte, Senhor. Pai Santo, alcança, meu Deus, com o teu amor, alcança com a tua misericórdia, quebra as correntes do maligno, Pai, derruba, Senhor, todo o trabalho, Pai, realizado para destruir vidas, para destruir casamento, Pai querido, vai ao encontro do enfermo, levanta, Senhor, transforma, Senhor, o físico, dá-lhe, Senhor, órgãos novos, Pai, tu és o Deus que criou o homem, tu és o Deus que formou o homem, Pai Santo, a tua palavra, Senhor, ela vai ao encontro, Senhor, das vidas, ela vai, Senhor, adentra até as juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, Pai querido, a tua palavra transforma por completo, desde o lado espiritual até o lado, Senhor, carnal e físico. Deus abençoa, Senhor, essas pessoas que estão entregando as suas vidas para ti neste momento. Perdoa os seus pecados, escreve seu nome no livro da vida, Senhor. Recebe o Senhor como filho, Pai Santo. Senhor, resgatados com sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Pai. Também recebe, Senhor, essas pessoas que estão se reconciliando, estão voltando, Pai querido. Perdoa, Senhor, apaga, Senhor, todas as suas falhas, escreve, Senhor, uma nova página, meu Deus, reanima, Senhor, renova, Senhor, com teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, te agradecemos por esta live, te agradecemos pela tua igreja, Senhor, que está constantemente em oração, intercedendo, Pai, para aqueles que estão fazendo a tua obra. Deus abençoa, Deus, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.